Olá, eu sou do blog tudoengcivil.com.br e nessa primeira videoaula da nossa playlist de resistência dos materiais, vamos tratar do assunto deformação, basicamente da parte teórica, para a gente se preparar para as próximas videoaulas que serão de exercícios. Então vamos lá. Inicialmente a gente trata do conceito de deformação, de qualquer matéria que a gente for trabalhar, inicialmente é o conceito. E eu trouxe aqui essa frase. Sempre que uma força é aplicada a um corpo, esta tende a mudar a forma e o tamanho dele. Essas mudanças são denominadas deformações e podem ser altamente visíveis ou praticamente imperceptíveis, se não forem utilizados equipamentos que façam medições precisas. Também pode ocorrer deformação em um corpo quando há mudança de temperatura. Partindo disso, o que a gente tira de informação? A gente tira de informação o seguinte: que essa deformação ela pode ocorrer com base em uma força que é aplicada nesse corpo ou com a mudança de temperatura a qual esse corpo está sujeito. Partindo desses dois pontos, né, que são os pontos onde há ocorrência de deformação de um corpo, nós temos que existem materiais que têm deformações altamente visíveis ou praticamente imperceptíveis se não forem feitas medições precisas, né? Então, como a gente precisa fazer medições precisas, nós temos que esse método, esse processo de calcular a deformação, ele é um processo experimental. Então você precisa ir ao laboratório, ou então você precisa ir a campo com um equipamento específico para isso, para calcular essa quantidade de deformação. E como nós acabamos de falar aqui também, né, que existem materiais altamente visíveis ou praticamente imperceptíveis, então existem materiais que se deformam muito e materiais que se deformam pouco. E eu até trouxe aqui um exemplo para vocês. Observem aí que estou exercendo uma força sobre o elástico e ele está se deformando muito. Então ele é um material que tem deformações altamente visíveis. E eu peguei uma capinha de calculadora, que é de um plástico rígido, feita com plástico rígido, que com essa força que eu estou exercendo sobre ela, ela não tem uma deformação visível. Então, para engenharia, a gente trata principalmente dos materiais que sofrem pouca deformação, principalmente na parte estrutural, de vigas, pilares, lajes, não pode ocorrer uma grande deformação. Então, tranquilo, a gente entendeu esse conceito de deformação. Agora nós vamos para o objetivo. Qual é o objetivo dessa nossa videoaula? O objetivo dessa nossa videoaula é basicamente entender e aprender um pouquinho sobre deformação normal e deformação por cisalhamento, que são os dois principais patamares que a gente trata na engenharia. Então nós vamos definir essa quantidade de deformação e também como ela pode ser determinada. Então, vamos lá, nós temos dois tópicos, que é a deformação normal e por cisalhamento. Vamos tratar delas. A primeira que a gente vai tratar é a deformação normal. Então, a deformação normal não é nada mais, nada menos do que o alongamento ou a contração de um segmento de reta por unidade de comprimento. O que isso significa? Vamos colocar a formulazinha aqui que a gente vai entender melhor. Eu tenho epsilon, a letra grega epsilon, que significa deformação normal, né? Ela é o comprimento final, delta S', menos o comprimento inicial, que é delta S, e dividido pelo comprimento inicial. Como que eu vou entender isso de uma forma melhor? De uma melhor forma. Eu tenho esse retângulo. Eu apliquei uma força aqui horizontal para a direita, e esse corpo ele vai tender a esticar. Então ele vai sofrer um alongamento. Vamos mostrar, ó. Opa. Pronto. Agora eu tenho esse retângulo após uma deformação. Ele tinha um comprimento inicial, agora ele tem um comprimento final, que é o comprimento após a deformação. E desses dados, que será dado no exercício ou no laboratório, eu vou fazer as devidas medições antes e depois. E vou jogar na minha formulazinha de deformação. E vamos aqui olhar.
Na parte superior, no denominador, eu tenho que ΔS' está em metros, no sistema internacional, vamos tratar tudo no sistema internacional, e ΔS está em metros também, então metros menos metros, então vou dividir por metros, então ficou metro por metro. Então a deformação é adimensional, só que vários professores cobrem, vários livros trazem bastante essa parte, até no Hibbeler, que é o livro base que a gente está usando para essas videoaulas, ele tem lá um parágrafo, um subtítulo específico para isso, falando das unidades dessa parte de deformação. Então a gente vai tratar a deformação em metro por metro. Só que tem detalhes que às vezes a gente quer somente o comprimento final. E a gente já tem a deformação e já tem o comprimento inicial. São dados exercícios, tem vários exercícios que são assim. Então nessa primeira videoaula eu já vou deixar isso aqui mastigado. Que eu nada mais, nada menos que eu isolei esse ΔS'. Então, tranquilo, deformação normal é isso. Vamos para deformação por cisalhamento. A deformação por cisalhamento ela é um pouquinho diferente. Por quê? A deformação por cisalhamento trata de ângulos. Mas que ângulo? Um ângulo entre dois segmentos de reta que estão perpendiculares. Então, um segmento de reta está perpendicular ao outro, ou seja, 90 graus. E essa variação, essa mudança de ângulo, que antes eu tinha 90 graus, antes da deformação, e após a deformação eu tenho outro ângulo, eu preciso desses dois ângulos para encontrar a deformação por cisalhamento. E vou colocar a formulazinha. Gama, que é a deformação por cisalhamento, é π sobre 2 menos o θ', que é o nosso ângulo final. Para a gente entender essa fórmula melhor, eu trouxe aqui o seguinte. Eu tenho aqui um corpo não deformado e um corpo deformado. No corpo não deformado eu tenho dois eixos, o eixo T e o eixo N. Esses eixos, logicamente, estão 90 graus. E eu tenho aqui também os pontos C, A e B, que são dois segmentos de reta. Então, esses dois segmentos de reta, eles estão perpendiculares, como está indicado aqui, ó, π sobre 2. Esse π sobre 2, que é o 90 graus, é a primeira parte da nossa fórmula. E o menos o θ' é exatamente esse ângulo após a deformação. Então, eu tenho o ângulo antes da deformação, que é 90 graus, eu tenho o ângulo após a deformação, que é o ângulo que eu vou encontrar. Fazendo a subtração deles, eu encontro a minha deformação por cisalhamento, como eu até coloquei aqui, ó, NT é em relação aos eixos NT. Então, nesse plano, né, NT, eu encontro a minha deformação por cisalhamento. Só um lembrete que é em radianos que a gente deve tratar. Então, passar a calculadora para radianos para a gente fazer os exercícios. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. O livro que eu estou usando é o Resistência dos Materiais Hibbeler, 7ª edição. Qualquer coisa que vocês podem jogar na internet e encontra facilmente o PDF. A gente vai acompanhando junto. Então, bom estudo e até a próxima!